Muito mais Leila, fácil. deixa eu te fazer uma pergunta. Você é membro de várias minorias, digamos assim. Você é engajada também na luta contra o racismo, eu imagino que sim. E eu queria saber se você já sofreu preconceito, eu imagino que sim também, por conta da cor da sua pele, se é mais por isso, se é mais por ser vegana, se é mais por qualquer outro motivo da sua vida. Tem alguma relação isso, você sente? Na verdade, é um fato bem curioso, assim, até pra mim, que eu conto que eu despertei pro veganismo antes de despertar para as causas de relação de... Sociais mesmo, né? É social. De minorias e o racismo em si. Me tornei vegana em 2017 Uhum. e eu tive uma educação em casa onde minha mãe não falava sobre o racismo, mesmo porque ela teve uma educação também um pouco mais precária. Então, eu sempre tive que lidar com as situações da minha vida comigo mesmo. E na sociedade que a gente vive, esse racismo estrutural, ele faz parte do dia a dia de todo mundo. Então, eu sempre... Hoje, eu consigo identificar que eu sempre sofri quando eu era pequeno, mas era tão normal que todo mundo fazia piada, todo mundo De fato, xingava, todo mundo... E era normal, era uma coisa que era normal. E hoje em dia, eu vejo que... Na década de 90, Que- eu acho que você é nova, né? Sim, eu sou de 84. 84? Uhum. Ah, então você viveu a década de 90. A década de 90 é os maiores absurdos. Apelidos, assim. Nossa! Eu mesma, eu consigo identificar todos os apelidos que eu coloquei em pessoas, assim, que Gente, perduraram. tinha livrinhos de piadas racistas. Racista, Específicos. de todos os jeitos, de todos Tinha. os jeitos. Nesse ponto, Não. acho que a gente evoluiu um pouco, eu acho, né? Pelo menos de não Sim. aceitar. Pelo menos não é que não abrimos os existe, olhos. mas pelo menos a maioria das pessoas não aceita. Porque se a gente tivesse aqui em 91, talvez a gente estaria fazendo alguma piadinha Não, racista faria, e tal, né? faria. Não estaria? Exato, e Assistindo o banheiro do Gugu e tal. a galera ainda fala, né? Hoje em dia não Trapalhões. pode mais fazer piada com Trapalhões nada, mas fazia quando bastante isso a também. tua piada fere o outro, aí você Já tem não é que, piada. Cara, você quando tem a que pessoa, avaliar, né? quando Você a tem que pessoa avaliar, fala tá? que o mundo tá chato, eu já fico, esse cara tá falando Você isso tem que já. avaliar, tá? Por que aquela pessoa tá achando chata? Porque tá pegando em algum lugar dela. Então então vamos entender o porquê que eu não, né? Exato. Conversa, gente, conversa, é a melhor forma. Então eu acho que É que aí também já entra no meu campo, que eu sou do campo do humor. do humor. Né? Aham. Existe uma discussão sem fim do dos limite. limites do humor e tal. Mas aí eu acredito que o humor não tem limite, entendeu? Porém, o local que está sendo feito tem, entendeu? O próprio Léo Lins fala isso e eu acho bem pertinente. Porque assim, você veja bem, num país que a gente tem o presidente, que o cargo dele é presidir, né, e não fazer piada, ele está fazendo piada. E o povo está fazendo o contrário, está querendo presidir. Se deixar, o povo quer governar no WhatsApp, a galera, sabe? Opa. As coisas, né? Sim. Mas é que assim, a piada, ela parte do pressuposto que assim, ó, a pessoa é uma coisa espontânea, não é uma coisa pensada. Então, mas o espontâneo não significa que seja espontâneo e que não vá ferir uma outra pessoa, entendeu? Tipo, Se eu você acho faz uma que... piada que humilha uma pessoa, mesmo que ela não se esteja você vai fazer presente, uma piada com pessoas a gente vai trans- divergir nisso, eu acho. Aham. Não, tudo eu bem, acho. e tudo bem, Não vamos nem continuar. Vamos... Mas é que... Não, Eu sou a favor do limite do humor, sim. eu acho que também, tem limites. eu também acho. Mas eu entendo a posição de quem é Perfeito. humorista, porque vai cerceando do que você pode e o que não pode falar, né, e tal, né? É porque também cai na censura, né, cara? E a mesma Tipo- coisa, por exemplo, de você chamar... Agora, isso não quer dizer, vamos supor, só para finalizar, Aham. que um assunto que eu comecei, só para terminar. Brevemente. Isso não quer dizer... O microfone tipo mais assim, perto. Tá. Isso não quer dizer que, tipo assim, a piada é uma opinião formada e, tipo assim, e uma... Como que eu posso dizer? Uma opinião, assim mesmo, tipo assim... Mas isso também não quer dizer que tenha que fazer aquela piada. Você entende o que eu quero dizer? Mas a maioria Então, das piadas quando- são escritas antes, né? Tem essa também. Não, Então, é que eu venho da escola mais do palhaço, né? Não da escola do do stand-up. improviso e tal, né? É do improviso. Mas o improviso também tem Pode ver que todo mundo... alguma coisa se que você alguém carrega. cair ali. aqui, todo mundo vai dar risada.
É. Porque vai ser uma coisa espontânea, tipo, sabe? Mas se a ninguém pessoa pensou. cair e ela e se tiver... machucar, quebrar um pé, por E se exemplo. ela tiver com o pé quebrado ou chorando e, tipo, tiver muito envergonhada, a gente provavelmente não vai dar risada. Ou vai não, segurar a risada. sim. no mínimo. Porque feriu ela Sim. de algum... É, ela tá se sentindo porque passou de um ferida, limite entendeu? do, Aham. do respeito. Tipo Eu assim. acho que eu também sou eu fiz clown, né? Estudei pra isso também e tal. E eu acho que é justamente na hora em que a gente tá ali trocando como fala, no improviso, que justamente esse racismo estrutural surge, Uhum. né? É a Não que não bagagem seja a uma pessoa piada, tem ali, né? é uma piada. Mas da onde vem? Uhum. E por que tá ali? É que tem piadas que não Então- tem graça mesmo. Pra fazer piada de negro, de Exato. loira, de gay, sabe? Tipo, Assim como o Gabriel Pensador fez não é uma graça. música sobre loira burra. Que ele se aham, arrepende hoje que em ele dia. se né? arrependeu profundamente, mas era nos anos 90. Eu acho que até um dos grandes desafios de Ó, fazer ó, piada é O isso. microfone da Leila. Ó, Leila, fala. O que você falou? Não, Eu mesmo não ouvi, eu coloquei de verdade. uma coisa bem irrelevante, assim, eu acho, né? Porque tem pessoas que não gostam de ser careca. E você vai e faz uma piada com essa pessoa, de certa forma, você tá cutucando pra tirar a pessoa do conforto. dela. conforto dela. Então, até que ponto vale a pena fazer piada com careca? Qual circunstância ou não? Isso é um exemplo pequeno, né? De uma coisa que eu acho que as pessoas não se importam tanto, mas... Não, mas Isso tem acho outros- que tem, outros tem níveis, gente que... né? É Não, lógico que a sei gente não tem como comparar isso com... Aham, né? com o racismo, É, com não, outras não, questões. Que né? põe, Por isso eu que põe a coloquei- pessoa em risco de morte, né? Então, Exato. não tem comparação, mas comparação, são comparação. níveis, eu acho, né? E aí você vê uma criança que cresce num ambiente onde ela só ouve um tipo de coisa. Então, é o que eu tava falando sobre mim. Eu não escutava falar sobre o racismo, porque a gente vivia aquilo ali e minha mãe não tinha esse tempo também pra me ensinar, pra falar sobre racismo. Então, eu tive que ir entendendo e vivendo, até que chegou um ponto onde... que pra mim foi um ponto crucial, assim, e eu já era vegana, lutava mais pelo veganismo do que pelas causas raciais, que eu vi a morte do George Floyd. Nossa. Aquilo ali me pegou, assim, no mesmo lugar onde me pegou o veganismo, quando eu me tornei vegana, que eu fiquei revoltada, assim, sabe? Que é o senso de justiça. Eu fiquei assim... Exatamente. E isso acontece desde sempre, desde que eu nasci, esse tipo de coisa acontece. Mas pra mim só caiu essa ficha Filmado daquele jeito, daquele naquele ângulo, momento. naquele momento. E é por isso né? que a gente sempre tem que estar expondo, sempre tem que estar falando, sempre tem que filmar, porque uma hora a ficha de alguém vai cair, tanto pro veganismo quanto pros preconceitos. É, porque aquele vídeo é fortíssimo. E aí- Mas ele tem um motivo de estar ali, né? Eu me A gente encontrei não tá vendo naquele por lugar, sadismo, eu me tipo. encontrei naquele lugar ali. Falei, pô, poderia ser eu ali, poderia. Totalmente. Né? Sim. É. Então, Mas na década de 90, só cortando você, se qualquer um jogar no YouTube vai ver uns vídeos de reportagem de TV. O que você Tem acha vários. dos gays? Eu eu assisti acho isso que tem que esses dias, matar. tem que morrer Tem que mesmo. morrer. Então isso gerou alguma coisa, né? Porque, de fato, acho que Só o que Brasil é o bizarro. país que mais mata E LGBTQIA+, eu digo e tal. mais, eu acho que essas Tem 20 pessoas, anos. elas não deixaram de existir. Pelo contrário, elas foram silenciadas pelo senso de justiça de nós todos e se sentiram à vontade de sair de novo das cavernas há pouco tempo, que a gente sabe como. E eu Como, acho que- Dani? Como? Com a eleição de 2018? Ah, entendi. Esse ano tem de novo, né? Ai, E Jesus essas amado. questões, assim, estão muito... Elas são ligadas à religião, né? Eu acho que a Conservadorismo, religião, ela tem um papel, assim, muito grande, tanto no preconceito racial, quanto em outros formatos de relação. É, Porque onde eu sou só até o suspeito homem e pra a falar mulher é sobre visto isso, como algo Você é certo né? e precisa da igreja para vocês ter Você aquela... tem religião? Não, mas... Você é não ateia? mais. Eu acredito num ser superior, sim, mas que não é esse ser padrão. E é um todo, Pregado assim, é o pelos todo. humanos. É o todo, assim, eu, você, o animal, a planta. É uma força. É uma coisa só, é tudo uma coisa só. Uhum, Nós somos interdependentes. uhum. E se nós não estamos em paz, como que vai haver paz? E né? você Tipo, já teve uma religião no passado? Então, a família do meu pai era do candomblé. Uhum. A família da minha mãe era da Umbanda. Porém, na questão da Umbanda ali, a gente
também tinha o catolicismo muito próximo. Então eu fiz primeira comunhão. Porque é muito próximo mesmo. Eu fiz o catecismo ali. E minha mãe nunca permitiu que a gente entrasse para uma religião sem que a gente quisesse. Então, normalmente chega alguém lá, você tem que fazer os seus filhos têm que fazer o santo, ou tem que batizar. A gente foi batizado na igreja católica, sim. Mas... Obrigado, né? É, Não tá nem pensando, isso. Criança, na igreja, né? E na igreja Enfia-se católica na água podia lá e batizar, na foda-se. outra religião não. Então já tem um preconceito aí também, né? E... Impacto. E aí depois eu conheci a igreja evangélica, porque depois de um tempo a minha avó se tornou evangélica. E nada daquilo pra mim fazia sentido quando eu via alguma coisa que não condizia. Porque você me falava uma coisa e acontecia totalmente outra. Você me falava uma coisa e você agia de outra. Então eu Sim. falei, gente, mas como que a pessoa usa o nome de Deus pra fazer alguma coisa que ela não acredita de fato, sabe? E Ou você, que não é uma e verdade. você acha que o fato de você dizer hoje que você não tem uma religião tem a ver com alguma coisa que você viveu dentro dessas religiões que você passou? Algum preconceito pessoal, alguma coisa? Não, ou eu simplesmente acredito que você é foi o amadurecendo? ser humano, ele usa a religião como muleta. Pra E tudo. pra tudo. Ai, porque se você Inclusive não pra fizer falar isso, sobre comer carne. você vai ser castigado. E normalmente as pessoas falam da religião de matriz africana, mas a igreja na Páscoa, no Natal, que matam Natal, quantos animais, né? Então, É. Todas as religiões. O seu peru de Natal, meu querido. aham. Adivinha o que é? Então, é isso, assim. Eu falo O que eu que é, acordei Dani? primeiro pras... É uma oferenda. É. O E é seu peru de simbólico. Natal é uma oferenda. É um sacrifício por É Jesus. uma magia negra. Eu acho Pra mim é. E pode Mas ser uma é- magia branca também, É, enfim. nessas E- comemorações mas com em morte- que, em com que morte. existe o animal na mesa, é um sacrifício. É uma oferenda. É que vocês não estão preparados para Exato, isso. peixinho ali no bacalhau. Exatamente. É complicado, mas eu não. Eu acredito assim, super acredito, eu super converso com as estrelas, eu converso com os astros, eu converso com energias. É uma conexão, né, Leila? E tudo. E, gente, é muito impressionante, assim, porque eu falo que eu tenho um certo poder de materializar os meus pensamentos, as minhas vontades, porque eu sempre consigo tudo que eu quero, assim, não, obviamente. Não agora, mas eu vejo a minha trajetória, os lugares onde eu queria estar. Eu cheguei, e aí depois eu penso num outro lugar, eu chego, eu penso num outro lugar, eu chego. Eu sinto muito isso comigo é- também. E é isso, e não preciso de Deus, de um Jesus, Não, eu não preciso, eu preciso acreditar em mim, porque se Deus somos nós, então nós também podemos fazer a mesma Teoricamente, coisa ele que... nos deu o livre-arbítrio. Exato. não é mesmo? Isso podemos fazer a mesma coisa. Então não há limites dentro do ser humano para fazer o que ele quer. Eu acho que é isso. Desde que você não fira o outro, desde que você não cria um atrito com as outras pessoas, eu acho que tá tudo válido ali. Eu tento levar a minha vida dessa forma e para mim tem funcionado. Uhum.